Haja apesar do medo. Que a graça de Deus esteja sobre você em mais esse dia que nós estamos aqui juntos para meditar a poderosa Palavra de Deus que guia e direciona a nossa vida rumo ao reinado de Cristo na eternidade. Nós estamos aqui e vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 38. E a poderosa Palavra de Deus nos diz o seguinte: Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. O Evangelho de hoje mostra para nós o convite do anjo Gabriel, ou melhor, de Deus para Maria através do anjo Gabriel como mensageiro de Deus. Acontece que esse convite só chega até Maria porque era a vontade de Deus que ela fosse convidada para fazer parte dessa missão do reino de Deus de dar à luz ao Salvador, ao Rei Jesus, que hoje vive para sempre à direita de Deus Pai com o Espírito Santo. Maria foi co-participante desse mistério divino de Deus de trazer o seu Filho ao mundo para que ele salvasse a humanidade, contando com você e comigo também. Nós percebemos e nós sabemos que todo anjo de Deus ele é um ser espiritual e ele é um mensageiro de Deus, ou seja, ele leva uma mensagem para os seres humanos que são criaturas de Deus e hoje, em mais e maior importância, filhos de Deus. Todos nós podemos ser filhos de Deus se aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, reconhecermos Ele como nosso Senhor e formos batizados através do Espírito Santo. E então, nós passamos a ingressar na família de Deus, na qual Ele sempre, desde o princípio, nos predestinou para fazer parte dessa família. E Maria foi quem contribuiu e aceitou o plano de Deus na sua vida para que essa graça, esse milagre recaísse sobre nós, hoje no tempo que nós vivemos. Nós sabemos então que anjo ele é um mensageiro. Então a mensagem que ele traz ali para Maria não era do anjo Gabriel, mas era a mensagem de Deus. Portanto, perceba um detalhe, que se nós lermos na pressa, nós nem notaremos. Já percebeu? Toda vez que nós temos uma missão de Deus na nossa mão, uma das, se não sempre, as coisas que vão acontecer na nossa vida virão para causar medo em nós, porque o medo ele bloqueia a nossa ação, ele bloqueia a nossa capacidade de entrar em ação e realizar as coisas para Deus. O medo, ele é uma das emoções mais básicas que nós temos como seres humanos, portanto ele é algo instintivo usado para preservar a nossa vida. Toda vez que algo diferente, seja uma experiência nova, ideias novas, situações novas, pessoas novas, aparecem para nós, nós tendemos a fugir dessas coisas porque elas nos causam medo. E o nosso cérebro mais primitivo, o cérebro reptiliano, que fica a parte inferior da nossa cabeça, ele é mais primitivo ao ponto dele reagir de maneira não lógica e não racional às coisas. Por isso, quando nós nos deparamos com coisas novas, nós ficamos com aquela ansiedade, com aquela vontade de correr,
ficamos trêmulos porque essa é a maneira na qual o nosso cérebro tenta preservar a nossa vida. E Deus sabe disso, sabe que o medo é algo que faz parte da nossa natureza. Por isso, o convite de Deus para nós é que nós não tenhamos medo, porque senão a capacidade que está dentro de nós, ela será cada vez mais abafada e sufocada e nós não entraremos em ação para realizar o plano de Deus. Por isso que Deus ordena para Maria: não tenhas medo, porque provavelmente, diante de uma manifestação daquela, ela sentiria medo mesmo. E Deus saberia que aquilo ali estaria presente na vida dela. E Maria não ter medo, ou mesmo tendo medo, agindo apesar do medo, foi o fator determinante que fez com que você e eu chegássemos aqui hoje com a graça de Deus sobre nós, para que nós fôssemos e sejamos salvos por meio de Jesus. Portanto, Deus hoje vem nos convidar a não ter medo. E mesmo que nós tenhamos medo, Ele nos convida a agirmos apesar do medo. Porque quando nós começarmos a agir, as coisas se tornarão mais fáceis, digamos assim. Quando nós entrarmos em ação, nós poderemos ver que aquele medo que estava instalado na nossa cabeça era só uma falsa emoção tentando preservar a nossa vida e que nós, com a graça de Deus, somos muito maiores do que os obstáculos que chegam até nós. Eu parabenizo você por ter chegado até aqui. Significa que você assistiu esse vídeo com coragem, sabendo que talvez você encontraria coisas aqui que ferissem o seu ego, porque a palavra de Deus é assim. Ela quebra as barreiras que estão dentro de nós, impedindo de que a verdade chegue até o nosso coração e transforme quem nós somos. Parabéns por ter chegado até aqui. Amanhã, se Deus quiser, eu espero e desejo encontrar você aqui novamente, para que juntos possamos desbravar os mistérios da Palavra de Deus e agirmos apesar do medo. Um grande abraço para você, tudo de bom e até mais.